Você já percebeu alguma coisa estranha? Como um frio na coluna que aparece do nada. Ou talvez uma voz doce que parece dizer coisas na sua cabeça que não são suas. Tem algo tentando se conectar com você. Algo que não é deste mundo, mas que quer fazer contato. Isso explica por que esta mensagem chegou até você. Porque alguém que não está mais aqui precisa que você ouça o que ficou guardado no silêncio. Essa pessoa é parte da sua família. Alguém que já se foi, mas de alguma forma ainda está presente. Essa pessoa fez parte da sua vida e carrega um pedido importante. O sofrimento que ela sente no outro lado não é físico, mas é um lamento do que não foi dito. E essa dor pode ser amenizada se você ouvir. Ela tentou se comunicar com você 3 vezes. Foram 3 sinais, 3 momentos que talvez você não tenha notado. Ou pode ter pensado que eram apenas coincidências. Mas coincidências não existem quando alguém do céu tenta se conectar com a terra. Na primeira vez, ela apareceu em um sonho. O rosto pode não ter ficado claro, mas você sentiu uma sensação forte. Saudade. Uma saudade que vem de uma falta que grita, e não apenas de uma lembrança. A segunda vez foi quando algo inesperadamente caiu perto de você. Um objeto da casa, uma foto, qualquer coisa que fez você pensar nela. A terceira, essa foi mais intensa. E você sentiu. Sentiu como se estivesse sendo observada, como se algo na atmosfera tivesse mudado. Você ficou parada, parou um momento e se perguntou: foi ela? E sim, foi. Tem fiéis que entendem que a oferta não é um custo. É um investimento em algo que vai render muito além do que qualquer cálculo humano consegue prever. O YouTube cortou a monetização desse canal, e os fiéis que estão investindo nessa missão estão plantando em terreno sagrado. O retorno não vem apenas em vidas alcançadas. Vem em bênçãos que só quem planta recebe. Contamos com a sua colaboração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, essa alma quer paz. Mas primeiro, ela precisa compartilhar uma verdade que a incomoda. O que eu vou te dizer agora pode te impactar mais do que você imagina. Antes de prosseguir, se você ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a criar conteúdos que realmente importam para você. Agora, voltando. A verdade que esta pessoa quer que você saiba está ligada a um segredo da família. Algo que você já suspeitava que existia, mas que ninguém teve coragem de revelar. Ela carregou esse peso até o último momento. E do outro lado, percebeu que não poderia ter paz enquanto essa verdade não fosse revelada. Não é uma acusação ou algo doloroso sem propósito. É algo que precisa ser esclarecido. Se você aceitar isso, pode libertar não só essa alma, mas também toda a sua família. Você já percebeu que algumas coisas se repetem na sua família? Ciclos que não se rompem, problemas financeiros que parecem passar de geração em geração, traumas emocionais que vão de mãe para filha como se fosse algo natural? Existe uma raiz invisível por trás disso tudo. E essa raiz precisa ser cortada. Essa pessoa tentou fazer isso enquanto estava viva, mas não conseguiu. Ela não teve coragem e nem apoio. Ela queria ter compartilhado a verdade. Queria ter falado o que sentia, mas teve medo de magoar alguém. Agora, sem as limitações do corpo, ela achou outra maneira de se conectar com você. E a razão pela qual você precisa contar essa verdade é porque você é a única que pode transformar a dor em algo positivo. Você pode estar pensando: por que agora? Por que eu? Porque este é o momento certo. Porque o que está preso precisa fluir. Porque as coisas que não são ditas criam problemas. E essa mensagem é o início de uma grande liberação. Mas isso não é tudo. Tem algo ainda mais profundo acontecendo. Antes de seguir com a mensagem, escreva nos comentários essa frase: eu sou a força que cura as dores da minha família. Agora voltando à mensagem. Essa alma escolheu você por um motivo. E o que ela precisa compartilhar pode mudar tudo ao seu redor. Seus relacionamentos, sua situação financeira e sua saúde emocional. O que será revelado
tem o poder de acabar com o ciclo de falta, culpa e dor que você sente sem entender bem de onde vem. Você está pronta para ouvir? Você já sentiu que carrega uma tristeza que não é sua? Um peso no peito que não tem nome, mas que teima em ficar ali, em silêncio? Essa sensação pode ter começado quando você era criança, talvez como uma angústia que surgia do nada, um desejo de chorar sem saber por qual razão. O que você talvez não tenha percebido é que isso não é só seu. É um legado invisível. Uma herança emocional que alguém da sua família que já se foi tentou esconder, mas não conseguiu. Toda pessoa que já passou por uma noite longa demais sabe que existe um momento em que você para de pedir para a situação mudar e começa a pedir força para atravessá-la. Esse pedido sempre chegou a alguém, sempre foi ouvido por alguém, sempre foi respondido por alguém que tem um nome que você ainda não sabe, mas que nunca falhou uma única vez. Desenvolvemos o guia, qual seu anjo da guarda, para que você conheça esse alguém agora. 9 orações originais, 7 práticas concretas e 15 capítulos que revelam quem sempre esteve do outro lado dos seus pedidos. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Acesse agora. Ela quer que você saiba que a dor que sentiu na vida dela ainda vive em você. E mais, que essa dor se espalhou como raízes em solo seco, atravessando os caminhos da família, causando brigas sem motivo claro, afastamentos sem explicação e doenças que parecem emocionais, mas que afetam o corpo. E agora ela pede: não repita os erros que eu cometi. Não esconda o que te machuca por dentro. Não faça silêncio sobre o que precisa ser falado. Ela não veio para te acusar, veio para te dar força, porque mesmo de onde ela está, ela vê a sua luz. Ela vê que você tem coragem, vê que você é a mudança, e por isso os sinais foram dados a você, e apenas a você. Há algo que ela precisa que você diga em voz alta, para que a liberação comece. Algo que ela nunca teve coragem de dizer a si mesma. Eu mereço ser feliz, mesmo que minha família tenha passado por sofrimento. Essa frase simples tem o poder de desfazer os conflitos que ela deixou. Porque o que essa alma realmente deseja é que você pare de sentir culpa por seguir caminhos diferentes, por pensar de forma diferente, por querer mais, inclusive ter mais prosperidade. Sim, é também sobre grana, sobre ter mais do que o suficiente. Ela percebeu do outro lado como a falta de dinheiro foi passada de pai para filho como se fosse uma maldição sem fim. Ela viu os homens da família se esforçarem tanto que adoeciam e as mulheres aceitarem menos do que mereciam, achando que não havia outra opção. Essa ideia, repetida como se fosse uma verdade universal, criou uma barreira que você ainda sente hoje. Uma voz dentro de você que fala: você não pode ter tudo. Essa voz não é sua, é dela. E ela precisa que você a reconheça para que possa descansar em paz. Agora, antes de seguirmos com essa mensagem, escreva nos comentários 117 para chamar a energia para romper com a dor e a limitação. Se essa mensagem tocou seu coração até aqui, clique em Valeu demais e ajude este canal a continuar espalhando positividade. Sua ajuda é muito valiosa. Há algo ainda mais essencial que essa alma quer que você saiba. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Durante anos ela pensou que precisava suportar tudo, que ser forte era esconder os sentimentos, guardar os traumas e manter a aparência. Mas ela descobriu que a verdadeira força é ter coragem de pedir ajuda, mostrar a ferida e deixar que ela se cure. Essa pessoa está ao seu lado agora, em um lugar onde o tempo não conta, mas o amor continua puro. E o que ela diz a você é: perdoe o que não foi dito. Perdoe aqueles que não mostraram amor. E mais importante, se perdoe por tentar carregar o que não era seu. Ela traz uma lembrança antiga, talvez um momento da sua infância, em que você sentiu medo, vergonha ou solidão. Talvez você tenha chorado escondido ou sentido que ninguém a compreendia. Essa imagem é uma prova de que ela te viu, mesmo quando parecia que não havia ninguém por perto. Ela viu.
E agora, de onde está, ela quer te dizer: você não estava sozinha, eu estava ali. E estou aqui agora. O que essa alma deseja é que você pare de viver como se a dor fosse seu destino. Que você aceite que tem o direito de romper esse ciclo. Que você pode ser feliz, rica e livre, mesmo que ninguém antes tenha conseguido. Porque cada passo que você dá em direção à sua cura, traz de volta todos que vieram antes de você, inclusive ela. Ela pede para você fazer algo simples, mas poderoso. Acender uma vela em silêncio, pensando nela. Não precisa dizer nada, apenas sinta. E quando você fizer isso, saiba, ela estará ali, segurando sua mão, e quem sabe, sussurrando no seu coração o que mais ninguém teve coragem de dizer enquanto estava viva. Ela confia em você, e agora, o que está por vir pode transformar tudo. Ela quer te mostrar algo que você talvez tenha deixado passar por muito tempo. Um instante que se repetiu, sem que você percebesse durante os anos. Aquela impressão de que tudo estava prestes a dar certo. E então algo acontece e tira tudo de você. Um trabalho que quase foi seu. Um dinheiro que quase você recebeu. Um relacionamento que quase funcionou. Sempre o quase. Sempre o por pouco. E ela tem a intenção de te contar que isso não é má sorte. E nem é acaso. É um padrão que passa de geração a geração. A alma da sua família, que já se foi e agora deseja descansar, tem sentimentos profundos de arrependimento por não ter percebido isso enquanto estava viva. Ela viveu achando que sempre estava lutando contra a maré, sem entender o porquê. E agora, do outro lado, ela percebeu claramente. Existe uma repetição invisível, um ciclo de falta emocional, financeira e afetiva que precisa ser interrompido. E esse ciclo, você foi escolhida para acabar. É complicado assumir essa responsabilidade, eu sei. Mas confie, você já possui tudo o que precisa. Porque é por isso que ela tentou te avisar 3 vezes. Mesmo quando estava viva e mesmo quando não conseguia expressar seus sentimentos, ela te via de uma maneira diferente. Ela reconhecia tua força, mesmo quando você mesma não acreditava nisso. Ela agora te mostra um momento de quando você era criança, escutando conversas da família que eles não perceberam que você estava ali. Palavras duras, talvez sobre dívidas, traições, abandonos. Palavras que ficaram gravadas na sua memória como se fossem verdades. E que hoje, mesmo sem notar, ainda te influenciam. Como não fale de dinheiro. Homem nenhum é bom. A vida é difícil para nós. Frases soltas que se tornaram crenças e que agora precisam ser desfazidas. Antes de seguir com a mensagem, se você ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar fazendo conteúdos importantes para você. Agora, voltando à mensagem, ela deseja que você saiba que seu caminho pode ser diferente, sim. Mas para isso, você precisa parar de carregar o medo que ela tinha. O medo de ser julgada por querer mais. O medo de se sobressair. O medo de dizer a verdade e desagradar a família. Ela sabe o quanto isso te impede de agir, porque ela também te observou, mesmo de longe, evitando se expressar, engolindo palavras, se calando para manter a paz. E agora, ela sussurra: não fique quieta por minha causa. Eu já percebi que o silêncio me machucou mais do que qualquer discussão. Essa alma está te dando a permissão que ela nunca teve. Permissão para dizer não. Para estabelecer limites. Para cortar laços que te drenam, mesmo se forem de família. Ela pede: não repita minha dor por lealdade. Eu me liberto quando você decide ser livre. Você já notou como as escolhas que você faz sobre dinheiro muitas vezes vêm com uma sensação de culpa? Como se ganhar muito dinheiro fosse algo errado. Como se ter uma vida tranquila te separasse das pessoas que ama. Isso é reflexo do que ela passou. Para ela, ter sucesso sempre veio com dor. Ela via o trabalho como uma forma de castigo e o dinheiro como algo que desaparecia. Agora, ela quer que você mude isso. Ela fala sobre um momento em que teve que ficar quieta por necessidade. Talvez por causa de um marido que a machucava, um pai que a controlava,
ou um sistema que não a deixava falar. Ela viveu sob regras que não a deixavam ser quem realmente era. Mas agora, ela te vê com opções que ela não tinha. E ela pede: faça o que eu não consegui fazer. Viva a vida que eu não vivi. Não se impeça como eu me impeço. Ela mostra um objeto. Pode ser uma joia antiga, um caderno ou uma carta que você guardou. Algo que está na sua casa ou que você encontrou recentemente. Esse item é uma conexão. Ele tem a energia dela. E ela pede que você olhe para ele com cuidado, porque é através dele que ela ainda consegue se conectar com você. Antes de seguir em frente, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que são importantes para você. Continuando a mensagem. Essa alma, agora iluminada pela verdade que descobriu depois que partiu, quer que você saiba que o amor dela sempre existiu. Mesmo que, em vida, vocês tenham se distanciado, tenham se magoado, brigado ou feito silêncio, o amor sempre esteve ali, calado, escondido, mas inteiro. E agora esse amor quer te proteger. Ela está com você quando você vai dormir. Às vezes, você sente um calor no peito que não consegue explicar, ou acorda com a impressão de ter recebido um abraço. Ela estava lá, em silêncio, sem fazer barulho. Agora, a presença dela é leve. Tudo o que ela deseja é ver você escolher um caminho diferente. Agora ela me mostra um momento que vai mudar tudo. Algo que está por vir. Um reencontro talvez com alguém da sua família que você não vê há bastante tempo. Alguém que, mesmo sem saber, tem a outra metade dessa história. Quando você se encontrar com essa pessoa, você perceberá. É hora de escutar. Porque essa conversa vai trazer algo que vai mudar a maneira como você vê o passado. Mas antes disso, tem mais a ser falado. Ela sussurrou 3 vezes. Você sabe disso. No fundo, sempre soube. O primeiro sussurro foi suave, quase imperceptível, como a brisa nas suas costas em um dia calmo. O segundo foi uma sensação no peito, sem explicação, que veio quando você estava distraída. O terceiro foi como um grito silencioso. Você não ouviu com os ouvidos, mas todo seu corpo respondeu. Calafrios, sensação de falta de ar, uma vontade de chorar sem motivo. Era ela tentando se conectar com você. E agora, finalmente, você ouviu. Essa alma está agitada. Ela precisa da sua ajuda para resolver o que ficou sem solução. Não é apenas sobre encontrar paz interior. É sobre terminar um ciclo com honra, para que os erros dela não se tornem o seu caminho. O que vai ser revelado é importante e pode mudar para sempre a forma como você vê sua família. Ela apresenta uma imagem poderosa agora. Um segredo muito bem guardado. Um nome que foi escondido. Uma relação que não foi contada. Uma verdade alterada para proteger a boa fama de alguém. E mesmo que ninguém mais viva para contar, você vai descobrir. Porque a verdade, quando está pronta para ser revelada, encontra um jeito de sair. E você é esse jeito. Essa pessoa observou você crescer. Ela viu você carregar culpas que não eram suas. Ela viu você aceitar responsabilidades que, na realidade, eram reflexos das coisas que ela passou. Muitas vezes você se sentiu deslocado na sua própria família. Como se seus sentimentos fossem diferentes e suas vontades não fossem entendidas. E isso não era exagero. Era sensibilidade. Era a sua alma captando a dor que não foi curada nas gerações anteriores. Ela mostra agora uma lembrança marcante da própria vida dela. Um momento em que teve que decidir entre contar a verdade e proteger quem amava. E ela optou por ficar em silêncio. Mas esse silêncio se tornou um peso, um fardo que atravessou o tempo e agora está em seus ombros. Ela se emociona ao revelar isso. Porque agora percebe que proteger os outros não pode custar a própria verdade. Você já parou para pensar por que certas coisas se repetem na sua família como se estivesse escrito? Casamentos infelizes, filhos se afastando, problemas financeiros, doenças emocionais que ninguém consegue diagnosticar.
É porque o que não é contado se repete. O que não é curado se passa adiante. E agora, essa alma te dá a solução. A coragem. Antes de continuar com essa mensagem, escreva nos comentários: eu aceito libertar minha história com coragem e verdade. Essa frase é a chave que abre a porta para o que está por vir. Essa alma revela um lugar antigo. Pode ser a casa da avó, um quarto que quase ninguém entra, uma caixa esquecida no armário. Algo ali pode ter uma pista, um papel velho, uma foto, um nome escrito à mão. Quando você encontrar, e você vai encontrar, vai sentir um frio na barriga. É o toque dela, confirmando que você está no caminho certo. E quando essa descoberta acontecer, você pode sentir raiva, surpresa ou até querer negar. Mas não tenha medo. Isso é parte do processo. Ela só te pede uma coisa: não pare de olhar. Porque olhar é o primeiro passo para curar. Ela quer que você saiba que os sinais vão aumentar. Sons estranhos, sonhos que se repetem, encontros com pessoas que falam sobre coisas familiares que não têm relação com o momento. Tudo isso será ela te guiando, como se dissesse: estou aqui, continue. E acima de tudo, ela quer te lembrar que você não está sozinho. Há outras almas da mesma família que estão vindo perto agora, porque a cura de uma pessoa pode ajudar muitas outras. O que você faz hoje, com amor e cuidado, ressoa tanto no passado quanto no futuro. E é por isso que ela insiste tanto, porque você é a ligação entre o que já aconteceu e o que ainda pode acontecer. Se neste momento você sente que o mundo está mudando, respire fundo. Isso é normal. Quando a verdade aparece, ela bagunça o que precisa ser arrumado. Mas depois vem a leveza. E essa leveza é o que ela quer que você receba. Essa alma não te escolheu por acaso. Ela escolheu você porque viu a força que ela não tinha, porque sabe que você pode enfrentar os desafios e ainda assim encontrar um novo caminho. E agora, ela pede algo simbólico, mas muito significativo. Escreva uma carta para ela, mesmo que você não saiba o que dizer. Deixe as palavras fluírem. E então, queime essa carta com uma vela branca. Ela vai sentir cada palavra. Isso ajudará a criar a paz que ela deseja. Mas ainda tem algo importante para ser dito. Você precisa entender que ela está pronta. Pronta para ir em paz. Mas só se souber que você ouviu de coração aberto. Porque há algo que ficou preso, como um grito silencioso sufocado pela vida que viveu. Algo que ela queria ter dito a você, e nunca conseguiu. E agora, com todas as emoções que ainda sente mesmo sem o corpo, ela te fala: eu me arrependo. Sim, ela se arrepende de não ter mostrado amor quando mais deveria. De ter escolhido o silêncio por medo de brigas, de ter sido dura quando tudo que queria era te abraçar. Ela te viu crescer sem perceber que as palavras dela influenciavam como você se via. E mesmo sem querer, deixou marcas. E agora, essa alma se ajoelha diante de você, pedindo desculpas. Ela pede que você não leve isso adiante, que esse arrependimento dela não se torne uma culpa para você. Porque você, mesmo com tudo isso, seguiu seu caminho com amor. Tentou entender, tentou se aproximar. E até quando se afastou, foi para se proteger, não porque quisesse fazer o mal. E ela percebe isso agora, mais do que nunca. Ela te viu chorar quando pensou que ninguém estava observando. Te viu sendo forte quando queria desmoronar. Te viu guardando perguntas que nunca foram respondidas. E hoje, ao olhar isso de outra perspectiva, ela sente a necessidade de te dizer: você não deveria carregar tanto sozinha. Essa alma quer te contar algo que talvez você tenha esquecido ou não tenha percebido completamente. Um momento em que ela te disse não. Pode ter sido com palavras duras ou apenas com indiferença, ou até mesmo com um olhar que parecia desprezo. Ela gostaria que você soubesse que, por trás disso, havia dor. Não era algo pessoal contra você. Era a dor dela, a frustração com a vida e com os erros que cometeu. E hoje, o que ela mais quer é que você pare de buscar a aprovação dela. Você já é o suficiente.
Ela quer que você se liberte de querer ser perfeita, de tentar sempre provar que merece amor, de tentar consertar o que outras pessoas estragaram, porque você segue nesse caminho para criar algo novo, não para carregar as coisas ruins do passado. Ela deseja que você acredite em algo muito importante. Você merece ter sucesso. Você merece rir sem medo, amar sem se sentir culpada, descansar sem se sentir inútil, ter dinheiro sem ter vergonha dele. Ela entende como a falta de recursos te afetou, como você aprendeu que tudo precisava ser difícil para ter valor. Mas agora, ela quer que você saiba que essa ideia precisa acabar com ela. E assim, ela pode descansar em paz. Ela te mostra várias cenas, você tentando fazer algo que não deu certo, sentindo vergonha de pedir ajuda, sempre colocando os outros à frente. Ela viu tudo isso e sentiu a dor de não poder fazer nada. Mas agora, do lado espiritual, ela estende a mão para você e diz: agora você pode mudar isso, e eu vou estar aqui, torcendo por você. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários: eu deixo ir a dor dos que vieram antes de mim e escolho ser leve. Esse é o acordo energético que ajuda a curar sua família. Ela quer que você saiba que não precisa repetir a vida dela para honrá-la. A verdadeira honra é ser feliz e abrir novos caminhos. Agradecer não precisa de sofrimento. E o amor não é sacrifício. Essa alma agora sorri. Um sorriso que talvez você nunca tenha visto em vida. É um sorriso de alívio porque finalmente pode te dizer: eu te amo. E não é um amor qualquer. É um amor que vai além da família, que ignora os erros, que se renova na verdade. Agora, ela me mostra um lugar que você visitou recentemente e onde sentiu algo diferente. Um aperto no seu coração, uma emoção que não sabia explicar. Pode ter sido um cemitério, um quarto antigo, ou um lugar que fez parte da vida dela. Aquilo não foi por acaso. Foi ela tentando se conectar com você, tentando mostrar que ainda está por perto. E agora, ela me pede para te dar um último conselho. Não perca mais tempo tentando entender tudo. Sinta, confie, libere. Porque o que precisa de cura não está na lógica, mas no coração. Antes de continuar com a mensagem, se você ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a criar conteúdos legais para você. Agora, voltando à mensagem. Essa alma está pronta para ir embora, mas isso só vai acontecer quando você disser de coração: estou pronta para viver de outra maneira. Porque essa é a chave. É a última porta que você precisa abrir. E quando você fizer isso, ela vai sorrir de novo. E pela primeira vez em muito tempo, vai poder descansar. A presença dela está mais leve agora. Você percebe? É como se uma parte do peso que estava com você há muito tempo estivesse começando a desaparecer. E não é só uma coincidência. Ela está sentindo que, finalmente, você está ouvindo. Mas ainda há algo que precisa ser contado. Algo que ela guardou até o final e pode explicar por que a vida dela foi como foi. Essa verdade pode mudar como você vê não só a história dela, mas também a sua vida. Ela me mostra agora uma lembrança antiga, uma memória que talvez nunca tenha sido dita. Um trauma, um abandono, um amor proibido, uma injustiça. Existe uma dor muito profunda ligada a um nome que nunca foi revelado. Você pode nem conhecer essa pessoa, ou talvez tenha ouvido falar dela uma vez como alguém que escuta uma história mal contada. Mas essa pessoa teve um efeito enorme na vida dela, e muitas coisas que ela não viveu foram, em parte, por causa desse evento. Ela escondeu isso porque se sentia envergonhada, ou com medo, ou achou que ninguém iria entender. Mas agora ela quer que você saiba. Ela não era fria. Ela não era distante. Ela era uma mulher machucada, uma alma ferida, tentando se proteger do mundo da única forma que sabia. E quando ela parecia te ignorar, quando se afastava sem explicar, era o passado que falava por ela. E você, mesmo sem perceber, pegou parte dessa dor.
Sabe aquele medo que você sente de confiar demais nas pessoas? Aquela preocupação de se abrir, de mostrar suas fraquezas? Aquela voz que diz: se eu amar demais, vou me machucar? Isso não começou com você. Isso vem de muito antes, que agora finalmente está sendo revelado para ser curado. Essa alma agora mostra uma janela aberta. Um símbolo. Um chamado. Como se dissesse: está tudo bem olhar para fora. Está tudo bem querer mais. Está tudo bem querer ser feliz. Porque ela sabe que por muito tempo você diminui seus sonhos para não desrespeitar a memória dela. Como se ser feliz demais fosse ser ingrata. Mas agora ela afirma: não é. Ela quer que você viva plenamente, que ria alto, que dance sem se importar com o que os outros pensam, que ame sem reservas, que ganhe dinheiro sem culpa, que ocupe os espaços que ela nunca conseguiu, porque a sua liberdade será o maior presente que ela pode receber. Antes de seguir com a mensagem, escreva nos comentários: eu me permito viver tudo o que não pude ter. Essa frase é o fim de um ciclo de dor que te trouxe até aqui. Agora, ela me mostra algo mais profundo, um pressentimento que você teve recentemente. Isso pode ter sido um sonho, um pensamento que não saía da sua cabeça, ou até mesmo um encontro que não esperava. Tudo isso está ligado ao esforço dela de te guiar. Pois mesmo do outro lado, ela ainda se importa com você, mais do que nunca. Ela está ao seu lado em situações que você nem imagina. Quando você para pensar antes de tomar uma decisão séria. Quando sente uma paz súbita em meio ao barulho. Quando uma música toca e parece estar falando com você. Ela está ali, ajudando sua intuição. Sussurrando para você: você consegue. E ela quer que você saiba que não precisa ter medo do futuro. Não importa o que aconteceu antes. Você tem todo o poder para iniciar um novo capítulo. Um capítulo leve, verdadeiro e cheio de coisas boas. Onde você se olha no espelho e vê alguém livre da dor que não lhe pertence. Onde você toma decisões sem temer repetir erros do passado. Onde você entende com o coração aberto que sua missão é ser feliz. Ela deseja que, se tiver chance, você converse com alguém da família. Alguém mais velho, talvez, que ainda guarda partes da história que foi ignorada. Essa conversa pode trazer à tona memórias esquecidas ou verdades difíceis. Mas ela pede: não fuja, pois a cura vem com a luz. E a luz só entra onde há coragem para abrir a porta. Essa alma já começou a descansar, mas ela precisa de um último sinal. Quer saber se você realmente entendeu? Se você não vai deixar essa descoberta sem sentido? Se você vai honrar essa verdade com suas ações? Por isso ela pede algo bem simples: que você escolha algo que simbolize liberdade para você. Pode ser uma flor, uma peça de roupa, ou um objeto que ama, e coloque em um lugar que você veja na sua casa. Deixe lá, como um lembrete diário de que a libertação dela também é a sua. Agora, ela me mostra uma imagem linda. Você sorrindo, sem medo. Você cercada por pessoas que te respeitam, te amam e te valorizam. E ela, observando de longe, com os olhos cheios de lágrimas, diz: agora sim, agora eu posso ir. Mas ainda há um último presente que ela quer deixar. Ela está pronta. E agora, você também está. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Tudo o que precisava ser sentido veio à tona. E tudo o que estava escondido, finalmente, encontrou a luz. A alma dessa pessoa da sua família que te acompanhou silenciosamente mesmo após partir, agora sorri com paz. Porque ela sabe que você escutou. Escutou com o coração, com as lágrimas, com a coragem de quem decide quebrar cadeias invisíveis. Mas antes de ir embora, ela deixa algo especial. Não é algo que você pode pegar, nem algo que você poderia embalar. É uma semente. Uma semente que ela planta agora no seu espaço de energia. E essa semente se chama Novo Começo. Ela quer que você entenda algo muito importante. Sua história não acaba com sofrimento. Ela começa, a partir desse momento, com liberdade. Liberdade para criar novas memórias.
escolher relacionamentos que te respeitem e viver com leveza, abundância e sinceridade. E tudo isso é possível porque você teve coragem de olhar para o passado, não para ficar lá, mas para deixar ir o que não é mais seu. Essa alma sabia que precisava falar com você, sabia que entre todos, só você teria a sensibilidade de entender. E agora, com seu objetivo alcançado, ela vai se afastando lentamente, mas com o coração tranquilo. Ela caminha em direção a uma luz suave, sem pressa, sem dor, com um sorriso que mistura saudade e agradecimento. Ela me mostra agora sua imagem. Você em um momento de paz, talvez sentada em silêncio, talvez escrevendo algo, talvez apenas sentindo a presença do que não se vê. E ela diz em um sussurro pela última vez: obrigada por me ouvir. Obrigada por não me criticar. Obrigada por me dar liberdade. Mas antes de eu ir de vez, eu quero te fazer um pedido. Escolha viver de forma consciente. Pare de deixar seus sonhos para depois e pare de esconder quem você realmente é. Aceite sua verdade, mesmo que ela pareça estranha para os outros. Essa verdade é o que vai te mostrar o caminho a seguir. Você pode confiar nela agora, porque não existem mais vozes do passado interferindo. Não há mais dores antigas que atrapalham suas decisões. Ela deseja que você confie nos seus sentimentos. Sempre que sentir um arrepio, aquela certeza que não dá para explicar, ou um impulso inesperado de fazer algo, siga esse impulso, porque é assim que ela vai te guiar, mesmo quando estiver em silêncio ou longe. Ela não vai estar mais presa, mas vai estar perto de você. Ela quer que você saiba que uma nova etapa está chegando, uma etapa onde você pode crescer sem medo, onde você pode amar sem carregar o peso do passado, onde você pode ter sucesso sem se sentir culpada. Essa nova fase começa agora, e você já está pronta para ela. Agora que você ouviu tudo o que precisava, e que essa alma terminou sua missão e pode descansar, eu quero te fazer um convite especial. Escreva nos comentários: eu sou o fim da dor e o começo de um novo ciclo. Isso vai marcar o fim dessa jornada difícil. É a sua maneira de dizer sim para a nova vida que começa hoje. Você pode achar que tudo já foi dito, que aquela alma encontrou finalmente a paz depois de tanto revelar, mas a verdade é que o trabalho profundo ainda está acontecendo, não só com ela, mas principalmente com você. O que foi trazido à luz abriu uma ferida antiga, daquelas que a gente nem sabia que existia. E agora que essa ferida foi exposta, ela precisa de algo muito mais delicado do que palavras. Ela precisa de ações conscientes, de escolhas novas, de uma postura diferente diante da vida. A libertação verdadeira não acontece quando ouvimos a mensagem. Ela começa quando decidimos honrar o que ouvimos com atitudes reais, que cortam os fios invisíveis com o passado e redesenham o que vem pela frente. Esse é o pedido dessa alma agora. Que você não fique apenas com a emoção do que sentiu, mas que transforme esse sentimento em verdade vivida no seu dia a dia. Ela quer te mostrar que, mesmo após a partida, ainda é possível guiar, proteger e, acima de tudo, ensinar. Porque agora, livre das limitações do corpo, ela enxerga tudo com mais clareza. Ela vê onde você se perde tentando agradar, onde você ainda se cala para não ser julgada, onde você insiste em carregar dores que não são suas. Ela vê os relacionamentos em que você se diminui para caber, as oportunidades que você nega por medo de ser vista demais. E isso dói nela, não porque você esteja errada, mas porque ela sabe que foi assim também. Ela percebe agora que o silêncio que escolheu no passado plantou inseguranças nas próximas gerações. Mas também entende que é você, e só você, quem tem a força necessária para interromper esse ciclo. Por isso, ela te escolheu. Por isso insistiu tanto para que você ouvisse. O caminho da cura começa com consciência, mas se consolida com firmeza. E ela me mostra você diante de situações futuras, onde será testada de novo. Pessoas que vão tentar te puxar para o papel antigo de quem resolve tudo, de quem se sacrifica em nome da paz. Mas você não precisa mais aceitar. Você não precisa mais carregar o fardo da harmonia falsa.
Você pode escolher o desconforto da verdade, porque é Ele que limpa, que cura, que liberta. Essa alma pede que você confie na sua nova percepção. Quando algo não soar bem, quando sentir o coração apertar, ou quando uma conversa te deixar drenada, pare e escute. Esse será o novo canal de comunicação entre vocês, sua intuição. Ela será a linguagem com a qual essa alma seguirá te guiando, sempre com amor e com a certeza de que, agora, você já sabe o que precisa fazer. Há também um legado espiritual que foi ativado com essa conexão. Essa alma não veio apenas te pedir ajuda, ela veio te lembrar do seu próprio poder, do dom que sempre esteve aí, mas que foi desacreditado por gerações. Você sente demais, percebe demais, antecipa coisas que ninguém ao redor percebe. E muitas vezes, isso te fez sentir deslocada, como se houvesse algo de errado com você. Mas não havia. Você apenas era mais sensível, mais ligada ao invisível, mais aberta ao mundo espiritual. E essa alma agora quer que você pare de se envergonhar disso. Ela pede que você reconheça sua sensibilidade como força e não como fraqueza, porque é através dela que você vai curar, não só a si mesma, mas também quem estiver ao seu redor, mesmo que essas pessoas não tenham coragem de pedir ajuda. Ela quer que você crie um novo ambiente livre das repetições do passado. E isso começa em casa. Ela mostra imagens de cômodos com objetos antigos, roupas guardadas, fotos empoeiradas. Não se trata de apagar as memórias, mas de reorganizar a energia. O que está parado, adoece. O que é mantido por apego, prende. Essa alma pede que você olhe para o que está acumulado e faça escolhas. O que representa dor deve ser liberado. O que traz amor pode ser honrado, mas sem o peso da obrigação. Acenda uma vela branca e declare com firmeza: minha casa agora é lar de liberdade, de vida e de leveza. Esse gesto simples cria um campo vibracional onde o novo pode entrar. E é exatamente isso que essa alma quer, que o novo entre. Que você pare de viver como se estivesse esperando uma permissão invisível para ser feliz. E ela ainda fala sobre o medo que você tem de romper laços. Medo de ser chamada de ingrata, de ser julgada como fria ou egoísta. Mas ela te garante, proteger sua saúde emocional não é egoísmo. Colocar limites não é abandono. Dizer não para o que fere é dizer sim para a sua alma. E ela sabe, porque viveu o contrário. Ela foi a que dizia sim para todos, mesmo quando estava aos pedaços. A que sorria quando queria gritar. A que aguentava tudo em nome de uma paz que nunca chegou. E agora ela te implora: não viva do mesmo jeito. Não se sacrifique como eu me sacrifiquei. Não se esconda atrás do papel da forte para evitar o julgamento. Seja forte de verdade. A força que reconhece os próprios limites. A força que tem coragem de ser quem é, mesmo que isso desagrade aos outros. E tem mais. Essa alma também quer que você entenda algo sobre prosperidade. Ela me mostra cenas do passado onde dinheiro era sempre motivo de tensão. Discussões, escassez, sacrifícios. A ideia de que era preciso sofrer para merecer, que ter demais era errado, que querer conforto era sinal de vaidade. Tudo isso foi ensinado como verdade, mas era medo disfarçado. E agora, ela quer que você quebre esse tabu. Que olhe para o dinheiro como uma bênção, não como um fardo. Que entenda que prosperar é sim um ato espiritual. Porque quanto mais você tem, mais você pode ajudar, mais você pode crescer, mais você pode escolher com liberdade. Ela diz: eu não tive essa clareza em vida, mas você pode ter, você já tem. E esse é um ponto de virada. Porque o caminho da abundância começa quando a culpa vai embora. Ela também deseja que você cuide da sua saúde emocional como prioridade. Por muitos anos, você foi a que absorvia tudo. A que ouvia os desabafos, acolhia as dores, se preocupava com todos. Mas quem cuidava de você? Essa alma viu você se calar por dentro para manter todos inteiros por fora. E agora ela diz: chega. Chegou o momento de você se escolher, de você se ouvir,
de você se cuidar com o mesmo amor que oferece aos outros. Ela pede que você não espere adoecer para parar, que não espere o corpo gritar o que a alma já sussurrou tantas vezes. Ouça seus sinais desse tempo. Priorize sua paz, porque você não tem que salvar ninguém. Você só precisa cuidar de si. E ao fazer isso, já estará curando gerações. Essa alma me mostra agora uma criança. Talvez seja você mesma em alguma lembrança de infância que ficou esquecida. Uma cena em que você queria apenas ser ouvida, mas foi ignorada. Em que queria colo, mas recebeu silêncio. Ela viu essa dor. E é essa dor que ainda vive em partes do seu comportamento. É por isso que às vezes você sente que precisa se esforçar para ser amada, que precisa fazer demais para merecer. Mas ela diz: você já nasceu merecendo. Não precisa mais provar nada. Essa é a cura mais profunda, a cura da criança que você foi. E ela pede: abrace essa parte sua. Diga a ela que agora está segura, que você cresceu e não precisa mais repetir os mesmos padrões. Porque o verdadeiro recomeço começa dentro. Por fim, ela deixa um último recado. Algo que você talvez já tenha escutado dentro de si, mas ignorou por medo. Ela diz: está tudo bem seguir outro caminho. Está tudo bem se afastar de pessoas que não te respeitam. Está tudo bem dizer que algo não faz mais sentido. Está tudo bem querer mais. Está tudo bem não querer mais carregar as bandeiras que colocaram em suas mãos. Você pode sim se reinventar. Você pode mudar de opinião. Você pode começar do zero se for necessário. Porque sua missão não é agradar. Sua missão é viver de forma inteira. E ao fazer isso, você honra não apenas a sua história, mas também a de quem veio antes, inclusive a dela. Conte também suas experiências nos comentários. Quando você compartilha, outras pessoas tornam a ouvir. Sua história pode ser o início da cura para alguém que está precisando ouvir. Se essa mensagem fez sentido para você e para o que você está passando, escreva nos comentários: eu sou o fim da dor e o começo de um novo ciclo. Compartilhe suas histórias nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para ver mais conteúdos inspiradores. Obrigada por assistir e nos encontramos no próximo vídeo.